Sua aula com Daniel Antonieto. Olá, alunos e alunas. Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. No primeiro bimestre, estudamos o fim da Idade Média, para entendermos a transição para a Idade Moderna, pois, na história, nada acontece repentinamente. As coisas vão se construindo. Enfim, estudamos o Renascimento Comercial, que foi a intensificação do comércio europeu, interno e externo, e as crises do século XIV, como a pandemia da peste negra. Vimos que esses fatores resultaram na centralização política, ou seja, a formação dos Estados nacionais absolutistas, uma das principais características da Idade Moderna. É nesse ponto que começamos a aula de hoje. O tema de hoje é formação das monarquias nacionais absolutistas. Ao observarmos a linha do tempo, identificamos a Idade Moderna, que se inicia no ano de 1453, com o fim do Império Bizantino, após as invasões turcas, e termina no ano de 1789, com o início da Revolução Francesa, que vai abalar consideravelmente as monarquias absolutistas. Para entender a centralização política, veremos que existe uma variada forma de distribuição de poder no espaço, em colaboração com a identificação das pessoas pelo espaço e seu líder, ou seja, há uma cultura comum entre os moradores do território. Essas esferas, ou distribuição do poder, pode ser entendida como poder local, comandado pelos senhores feudais, que seriam os espaços de uma vila e ou cidade, o regional, também comandada por senhores feudais, porém de mais influência e prestígio no território. Hoje poderíamos chamar de regiões metropolitanas e ou estados. O poder nacional, representado pelos monarcas ou reis, hoje seriam os países. O supranacional, onde um grupo ou um líder influencia ou comanda mais de uma nação, tendo como exemplo da época a Igreja, o Império Franco de Carlos Magno ou o Sacro Império Romano Germânico. A centralização política foi construída por muita luta, principalmente pelas disputas entre senhores feudais, que desejavam manter seu poder e influência sobre o poder local e regional, e os monarcas, para recuperar a autoridade e poder que haviam perdido durante a descentralização medieval. Outros fatores colaboraram para a centralização do poder, como a convergência de interesses entre comerciantes e os monarcas. Os interesses dos burgueses eram unificar territórios, moedas, pesos, medidas e impostos. Só que para isso ressurge o rei bem mais autoritário, ou seja, absoluto ou despótico. A economia mercantilista era baseada no comércio entre as nações e disputas por mercado. Para tanto, os monarcas favoreciam os comerciantes compatriotas, em detrimento dos burgueses estrangeiros. Calma. Vou aprofundar esse tema em outra videoaula. O clero, representantes da igreja, agora se submetem aos monarcas. E os trabalhadores têm mais um líder, além dos senhores feudais, o rei. Um ponto que favoreceu o poder dos monarcas absolutistas foi a mediação de conflitos entre a nobreza, os senhores feudais que se uniram ao rei, e a burguesia, comerciantes ricos que tentavam comprar influência política do rei. Eles disputavam sobretudo a atenção do monarca e os privilégios que esse poderia dar. Durante a Idade Moderna, houve pessoas que se rebelaram com a Igreja Católica. Esses rebeldes receberam o nome de protestantes. Hoje, chamamos eles e as subdivisões dessas religiões de evangélicos. Calma, vamos explicar isso melhor em outra videoaula. Nesse momento, é importante vocês saberem algumas implicações políticas. Essas implicações relacionam-se aos conflitos entre esses grupos religiosos, que a família real sempre mediava, ora apoiando uma, ora apoiando outra, muitas vezes tentando aplacar a ira de seus súditos. Na próxima videoaula, estudaremos os principais teóricos absolutistas. Não esqueça de tirar as dúvidas online, nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!